Mozão, aquela vez que a gente quase foi morar em Singapura. Nossa. Foi em 2019. Já faz tudo isso. Foi em 2019. Tava trabalhando. Na verdade, a proposta foi feita em 2018. Eu trabalhava numa empresa multinacional do setor de segurança elétrica. E eu fazia parte de desenvolvedor de negócios. Aqui, essa empresa ela é uma corporação francesa, muito grande, de capital aberto, e tem várias filiais pelo mundo. Na América do Sul tinha fechado. Eles ficaram desde 2008, alguma coisa aqui e tal. E em 2017 eles resolveram fechar grande parte do que eles tinham, e principalmente 2 fábricas aqui no Brasil. E eu fui um dos poucos funcionários que acabou continuando na empresa. Tiveram um monte de demissões. Teve um monte de demissão, foi um monte de... Porque mudou a direção do grupo, que tem uma votação. Aquele grupo grande isso acontece, né? Ele tava até achando que ia ser mandado embora, e ao invés disso, veio um convite. Exato, veio um convite. Eu até fiquei surpreso no dia, eu liguei pra ela e falei assim, nossa, achei que ia ser mandado embora hoje e fiquei na empresa. Aí passou um tempo, conversei com o pessoal da França, veio um monte de gente pra cá, fecha, vai pra lá, mantém uma só empresa. Acho que tem uma até hoje ficou só uma no Brasil. Então nesse meio tempo, eu tava prestando serviços diretamente à matriz francesa. Trabalhava diretamente com eles. E outras pessoas foram realocadas pra outros lugares, aqui pra outra fábrica do Brasil, ou trabalhar com a fábrica da Argentina e tal, e eu fiquei com essa fábrica da França. O que aconteceu é que, no mesmo período, a pessoa que era responsável por projetos no lado asiático, que eles chamam de Ásia-Pacífico, né, a divisão da empresa, estava para se aposentar e não tinha quem assumisse a posição dele. E precisava de um perfil bem específico, né, que pudesse, de uma hora para outra, mudar de país. Exato. E morar em né? outro lugar. Primeiro de tudo, precisaria de um perfil específico que eu tinha, o conhecimento que eu já tinha na empresa. Sim, porque eu tava obviamente, nessa sim. empresa há muitos anos já tive esse conhecimento e tal. E precisava de uma pessoa que tinha disponibilidade, que eu tinha muita também. Na época, pra mim, não era problema. Porque a maioria do pessoal que estava trabalhando na França, as pessoas já estavam mais velhas, já não próximo de aposentar, não queria viajar, não queria passar muito tempo longe. E eles tinham um gap entre essas pessoas e as que estavam entrando pra trabalhar. E também tinham pessoas que tinham família, enfim, uma situação mais sim, delicada não, pra mas fazer uma grande mudança, a né? questão da França era mais isso, pessoas mais velhas que já não queriam ficar fazendo essa mudança grande, e pessoas muito novas que não tinham o conhecimento necessário para poder assumir. E você estava exatamente Eu estava exatamente no meio, que eu já tinha conhecimento necessário e tinha essa disponibilidade. Então foi feita essa oferta. Você aceita trabalhar na região Ásia-Pacífico? Se mudar para lá, você vai morar em Singapura. Pra quem não faz ideia, assim como eu não fazia, de onde ficava Singapura, é muito longe. Tá, gente? Não é você falar assim, olha, eu vou morar aqui na Argentina, ou mesmo nos Estados Unidos, que ainda é dentro do continente americano, ou mesmo na Europa. Gente, é mais longe ainda. Quanto tempo que dava de voo? O voo mais... Que dá de voo, né? O voo mais curto, acho que dava 28 ou 30 horas, um negócio Gente, assim. ou Escala seja, obrigatória. Mais de um dia de viagem. O né? mínimo que faria é... Pra quem já foi, deve ter pessoas que estão vendo ou já foram pra lá, ou pra qualquer lugar da Ásia, né, afastado do Japão, tudo. É obrigatório pelo menos uma escala. Mas não tinha dá voos... Pra ser voo, não tem voo direto não tem. pra Singapura. Mas tinham voos até com 3 ou 4 escalas. E às vezes escalas longas, tinha alguns voos, por questão de custo, eram voos que duravam 3 dias pra você chegar lá. Sim. Nossa, gente, vocês imaginam? Então ela entrou em quase parafuso. o pessoal que vai pro Nordeste, que pega o avião, que pega o ônibus e faz assim dias de viagem. Pra quem não tem a possibilidade de ir de avião, é muito. Ou antigamente que as pessoas tinham que fazer tudo na carroça. Nossa, na carroça era dias pra chegar em Marília. É quase isso pra ir pra Singapura de avião, gente. Então pensa no que a gente tava tendo de perspectiva pela frente, de morar num lugar muito longe, né? Exato, e aí começou aquela coisa. Bom, você vai passar por um treinamento, porque você vai assumir lá e tal. Isso aí, tranquilo. Só que aí veio a minha questão. Tá, mas o que vai acontecer? Como é que vai ser essa dinâmica, né? Porque vocês vão me jogar lá, eu tenho família, né? Não tenho filho, mas tenho... A gente falou que o pessoal geralmente tem família falando de filhos, né? Mas a gente tinha uma estrutura. A gente tem 2 gatos, tem uma pessoa aqui que trabalha, que tem a vida aqui também. Como é que é fazer com tudo, né? Então aí começou os primeiros questionamentos. A empresa me falou o seguinte: a gente vai pagar pra você e pra sua esposa uma viagem de conhecimento, que vai durar 20 e poucos dias, que vocês vão pra lá,
alguém da empresa vai estar lá para auxiliar vocês e vocês vão olhar casas, bairros. A gente vai entrar numa negociação de oferta que a empresa ia pagar durante um tempo a moradia normal e depois, conforme, porque não era para ficar pouco tempo, era para ser permanente. E depois, quando você já acabar virando cidadão, fica por sua conta, né? A partir disso, você toma suas decisões. Começamos buscas em Google Maps, olha Singapura, procura site de alugar imóvel. Assim, a vida totalmente diferente. Olha, eu não sei você, mozão, mas eu não tinha conhecimento realmente prévio de como era Singapura. Então eu falava Singapura pra mim, eu imaginava, é pra lá. Mas assim, você que conhece bem de geografia, é no continente asiático, né? Próximo a que ali, mozão, que é mais conhecido às vezes de nome? É na região da Indonésia. Para aqueles lados, mas assim, gente, Singapura... Lá fica bem no meio ali, assim, um pedacinho, né? É um país-estado, ele é bem pequenininho, bem deve ser pequeno, um pouco maior que a Grande São Paulo, ou nem isso. E é assim, primeiro mundo mesmo, em questão Total. de qualidade de vida, de educação, de tudo, né? De não sei o que per capita, é tudo muito... Singapura é um alto. país de primeiro mundo, pra quem conhece, sabe, e quem não conhece, é um dos países que tem o metro quadrado mais caro do mundo também. Porque quando me falavam Singapura, eu não tinha essa consciência. A hora que eu vi do que se tratava, eu falava, nossa, então a gente chegou a realmente se empolgar com a ideia de ir pra lá, né? E não só isso, como as restrições também que um país asiático coloca, como por exemplo... A demonstração em afeto em público, tem que tomar muito cuidado. Uma das curiosidades que a gente descobriu lá não pode mascar chiclete. Você é multado se você mascar chiclete. E jogar na rua, você não pode jogar fumante. Fumante que joga cigarro na rua toma multa. Sim. Não é permitido você ficar com a cortina aberta, se mostrar em público. Então, por exemplo, aqui, se eu tô com a janela aberta, alguém me vê pelado, porque eu vacilei, mas, cara, não pega nada. Agora, lá em Singapura, se o seu vizinho te ver passando pelado, ele pode chamar a polícia e você, A culpa é tua porque você realmente não se... Então, não teve essa precaução, entendeu? Teve todas essas coisas, né, que a gente começou... São coisas culturais, que a gente começou a falar, nossa, a gente vai lidar com isso, ok, mas vale a pena. A gente tava num momento, 2018, 2019... Ok, nós estamos num dos melhores momentos aqui mundiais, mas aqui no Brasil tá uma situação econômica muito complicada. Então a gente... Ainda se arrasta, né? Sim, mas começou assim a dar uma degringolada boa, assim, né? Ladeira abaixo. E a gente falou, cara, não dá pra gente não pensar a respeito. Era uma proposta muito boa. Sair do país. As nossas famílias, os nossos familiares ficaram, putz, cara, longe, né? Ficou uma coisa meio assim, mas ao mesmo tempo torcendo pela gente, porque a gente teria uma condição melhor de vida, total, né? Uma condição melhor de vida, outro esquema. Obviamente, como eu ia assumir um outro cargo também, ia tudo ficar melhor, né? Salário e por aí vai. E aí começou a nossa busca por casas. Vamos procurar comunidade de brasileiros que moram lá, que possam dar uma ajuda, né? Então foram indo conversas e conversa vai, conversa vem. Primeira coisa que passou a cabeça, o que vamos fazer com os gatos? Sim. Surtando, não, gente, surtando. Eu não tava sofrendo porque eu não ia ver minha família, né? Eu falei, gente, depois eles vão pra lá, vão conhecer outro país. Tava até pensando que ia ser melhor pra todo mundo vai ter lugar pra ficar em Singapura, a gente dá um jeito, né? A gente já não convive tanto, né? Principalmente com os meus familiares que não moram aqui em São Paulo, tão próximos. E aí, só que os gatos? Falei, gente, mas dá pra levar? Gente, vai ter que dar pra levar? Como assim? Né? Foi o que eu mais surtei na época, vocês acreditam nisso? Aí começou a busca, como é que faz pra levar os gatos? Tem que ter um monte de certificado de vacinação aqui no Brasil, pra mandar pra lá, pra ser aprovado. São as leis de lá que contam, né? Exato. Então eles país. pedem um monte de coisa pra você tá trazendo um animal. Aí tem que ver companhias aéreas que transportam animais. Só que a gente falou, porra, mas pode ser um voo, 2 dias de viagem, será que os gatos vão aguentar? Tem isso. Tinham empresas que fazem esse transporte de animais, você vai sozinho, depois você... É quase despachar o animal para um FedEx ou UPS da vida, né? Então, só que tem aquele negócio, pô, mas como é que eles vão tratar os bichos? E é caro pra caramba. Será que eles vão se adaptar lá? Mas isso era o de menos, né? Mas a gente pensava mais além das questões práticas, do bem-estar deles, né? Será que vai ser legal pra eles a gente fazer toda essa mudança? Não é uma viagem curta daqui pra Argentina. América do Sul, que é coisa curta, né? Não, porra, é um primeiro voo de 12, 14 horas pra pegar mais um segundo voo de outras 14 horas e não sabe como ia reagir. E a gente cogitou até deixar aqui, né, com familiares, mas aí eu já tava assim, ó. Também eu sofria com tudo que era possibilidade em relação a isso. Aí
esse questão ficou meio nesse impasse, tá, vamos passar para as outras questões. O que ela vai fazer lá? A gente é muito ativo aqui. E eu tenho, né, são anos construindo uma carreira aqui, e aí vai pra lá. Por mais que seja, né, a gente fosse ter uma estrutura base financeira por causa do trabalho dele, não nasci pra ser madame. Pra mim, meu trabalho não é só um ganha-pão, ele é a minha existência. E aí eu falei, beleza, sempre se dá um jeito. Comecei a pesquisar escolas de dança em que eu poderia, porque eu sou formada pelo método inglês, que é da Royal Academy of Dance, que tem no mundo inteiro. Comecei a pesquisar escolas em que eu poderia, de repente, dar aula lá. Eu tenho inglês base. E tinha bastante. Sim, e tinha bastante lá. Eu comecei a me animar. Falei, ó, tudo bem, é sempre um estrangeiro lá. Você nunca vai, né, igual na sua pátria, mas... De qualquer maneira, isso também é uma coisa legal em Singapura, porque é bastante feita por estrangeiros a população de lá. Sim, e a língua base lá é o inglês, né? É o inglês. Comentar isso, lógico. Então. E a gente tem um inglês legal. Um dialeto que eles chamam de Singlish, que é uma mistura do pessoal. Porque assim, quer queira ou não, ele é um país situado na Ásia, onde você tem as línguas lá da Indonésia, muito da língua chinesa, né? Questão de alimentação também vem muito dessa parte. Sim, então assim, Indonésia, tem a parte, né? então é uma boa mistura. Então, por questão, até pessoas da empresa própria, eles me falaram, cara, você não vai ter tanto problema, você não vai sofrer tanto lá, por causa que é um país multicultural. Então eles respeitam muito bem, lógico que isso não é todo mundo, existe sim, você pode acabar sofrendo um pouco por causa disso, mas no geral o pessoal mesmo da empresa me falou, isso você pode ficar tranquilo que você vai ter uma aceitação legal, papapá. Então a gente achou que talvez não seria difícil para ela procurar emprego nessa área dela, da dança. Porém, a atuação ia ter que ficar em... a parte da atriz, né? Atriz, complica exato. Um pouco, porque por mais que a gente fale bem inglês, não somos nativos, e né? outra, né? A gente não sabe como funciona essa parte lá. A gente tentou pesquisar, mas não achou muita coisa. Falar como é que funciona a questão de, né, atrizes, atores lá em Singapura. Qual que é a cultura, né? Porque assim, se você vê uma novela ou um filme asiático, é totalmente diferente do filme novela ocidentais, né? Então talvez ela não teria essa possibilidade, até se acostumar. Valeria a pena, mesmo assim, valeria a pena no balanço geral a gente arriscar, né? E foi quando surgiu a ideia do canal. E foi justamente a primeira ideia do canal surgiu, porque eu falei pra ela, de início a gente não sabe como vai ser. Porque inicialmente eu iria pra lá, ia ficar acho que pelo menos uns 3 meses sozinho antes dela poder ir pra lá. Até porque ela ia fechar aqui, resolver as coisas que a gente teria em aberto e depois iria pra lá. Eu falei, bom, como dificilmente você vai chegar e já arranjar emprego na hora, você podia criar um canal no YouTube e mostrar a brasileira em Singapura. Né? E aí começou a falar, é verdade, né? Ter essa disponibilidade, porque enquanto eu não faço isso, né, não tenho um trabalho, eu posso fazer isso. Dava uma exercitada no meu lado de apresentador e dava uma sossegada na menina, entendeu? Exato, alguma coisa pra fazer. Então ela gostou muito da ideia e falou, vamos maturar isso aí. Isso, tal. ficamos com isso em banho-maria ali. E aí, questão do visto, tem várias opções de visto também. É um pouquinho diferente de outros países. Tem um visto de trabalho para parentes, aí tem um visto para parentes que vão passar até 3 meses ou até 1 ano. Tem algumas coisas assim, e depende muito do cargo. Ganha acima de tanto, tinha um negócio assim. O seu visto não seria o mesmo que o meu, a princípio. Não seria, exato. Eu iria como familiar. Eu teria um visto, por exemplo, permanente pela faixa salarial que eu receberia. Se eu tivesse se eu entrasse numa categoria menor, eu não vou saber agora de cabeça pra falar com certeza, mas tem isso aí, né? Então, as conversas estavam saindo muito bem em questão com a empresa. E essa preocupação com o visto também estava tudo resolvido. Eu falei, bom, então eu vou chegar lá com um visto bom, que vai dar a possibilidade da Leila ter um visto também. Se eu tivesse pego uma faixa salarial mais baixa, ela ia ter um visto que ela ia ter que ficar indo e voltando, porque ela não ia poder ficar permanentemente. Inviável, né? Totalmente inviável. Inviável. Porque a empresa não ia custear tudo, né? Não só inviável financeiramente, como... Mas, nossa... Puta porre você já ficar... é difícil uma adaptação, aí você ficar nesse vai e vem, eu acho que é mais pesado, né? É uma viagem muito longa pra ficar indo e voltando, não é ali, né? Então tava tudo nos conformes. Resolvido o problema do que ela ia fazer, resolvido o problema, entre aspas, dos gatos. Seria uma saída, né? Eles não ficariam desamparados, né? De qualquer maneira, a gente
a gente tinha pensado em deixar o nosso apartamento alugado para entrar algum dinheiro. Obviamente que eles trabalham com um tipo de dólar lá, se eu não me engano, que não, acho que não vale a mesma coisa que o dólar americano, mas assim, porra, o dinheiro convertido daqui para lá vai ser ridículo, né? Mas pelo menos alguma coisa. As motos a gente ia deixar com a família ou ia vender também? Ia vender. Porque lá é dificílimo ter um meio de transporte, né? É muito mais caro, né? É muito caro você Quase ter um meio ninguém de transporte. tem. Porque o transporte público é muito bom, assim como na maioria você, dos países de primeiro mundo, né? E você paga uma taxa anual pelo transporte. Sim, lá. Então não compensa ter um veículo próprio, não. Seja de que natureza for, né? Então a gente já tava tudo encaminhado, né? Achamos um site que foi indicado pelo pessoal da empresa lá, procura casas nesse site, um site muito legal, cada lugar maravilhoso. A gente viu um condomínio que era cheio de árvores, tinham andares de jardim. Lembra? Lá tem cada coisa. Nossa, assim, totalmente diferente, as coisas maravilhosas. A gente achou um ponto legal, porque a empresa era somente lá em Singapura eles estavam construindo um galpão para ser fabril e tinha um prédio comercial. A início eu ia ficar nesse prédio comercial, que ia ser minha base, e ia viajar entre o galpão quando precisasse e depois ficar viajando a Ásia Pacífico, né? Que seria o meu trabalho. Então a gente optou por procurar alguma coisa ali perto do centro. Aí olhamos muito no Google Maps, muitas casas e muito tudo. A gente já tinha visto um monte de lugar, tava maravilhoso, achamos um apartamento, falou, tá aqui. A gente perfeito. criou a situação na nossa cabeça, tava assim, ó. Mas, gente, era a melhor coisa que podia ter acontecido pra gente. Já tava empolgadésimo com a ideia. Tava tudo indo e foi se arrastando. Durante 2019 foi se arrastando, porque tinha muitas coisas também que tinha que resolver. Aí na parte da empresa, um grupo gigante do jeito que é essa empresa que eu trabalhava, obviamente existem muitas cabeças, muitos chefes, muita diretoria. Então era a diretoria de um lugar que tinha que conversar com a diretoria de outro, e quem vai mandar e quem não vai mandar, como é que vai ser, aí tem que passar pra presidência aprovar e pá. Não era tão simples assim pra falar, a gente vai. Burocraticamente, não era só vai, né? Tinha muita coisa pra resolver. A gente ficou cozinhando um bom tempo. E nesse meio tempo, enquanto tinha essas coisas pra resolver, ainda tinha as coisas para resolver aqui no Brasil. A fábrica tinha fechado recentemente, com a coisa sendo realocada para Argentina, então também eu viajei muito para Argentina em 2018, 2019. Projetos, feiras, eventos, e vai e volta. Eu cheguei aí 3 vezes em uma semana pra Argentina. Foi, é verdade. Fiz 2 voos de ida e volta no mesmo dia, papá. E depois, logo na semana seguinte, ia ter um evento, fiquei lá mais uma semana, fui. Assim, tava uma loucura. Então, eu aqui já encaminhando as coisas, conversando no lugar que eu dou aula, que eu trabalho, você já tava sabendo. Mais ou menos, a gente não tava abrindo tanto, mas a gente já tava meio que encaminhando pra não ser um grande susto geral, né? Isso. E nesse meio tempo também, além de fazer os projetos, já conversando com o pessoal de Singapura, esperando, Rodrigo, você vai vir, então essa equipe aqui já começa a ter conhecimento com as pessoas, o que você tá precisando, o que a gente pode te ajudar, o que a gente espera de você, e vai, arrasta, quando de repente entra... Adivinhem? A Pan. É bom não falar. É bom não falar, porque, mas gente, quem mudou a estrutura, assim, a história de todo mundo, né? Porque aí literalmente começou, o mundo inteiro. Obviamente começou na China, espalhou logo pela Ásia. Assim que começou, a gente já falou, eita, eu acho que vai dar ruim. Começou essa divulgação lá né? A princípio a gente não tinha ideia de que a gente ainda não tinha caído a ficha de que viria pra cá, do tamanho da coisa, mas por estar acontecendo tão perto, a gente falou, cara, não é o momento pra gente ir pra lá, será? Então, pô, como é que vai ser tudo? Aí a empresa logo contatou, falou, vamos ver como vai desenvolver, porque às vezes pode ficar uma coisa restrita, somente a China, ou não. E logo começou a espalha. O pessoal de Singapura ligou mesmo e falou assim, esquece, porque tá tudo fechado, não vai vir. Vamos seguir com essa programação lá pra frente, depois que passar tudo, só que começou a ferrar um monte de coisa, né? O pessoal perdendo emprego, empresa fechando, e lá, e foi. Até que virou 2020, nada se resolve, tudo ficou parado e eu acabei saindo da empresa. Então, ou seja, a gente chegou ali. Gente, a gente chegou na portinha ali de Singapura, até deu uma abridinha assim, olhou e falou, que legal, mas não, vai dar. E fechou e voltou.
Não, a gente nem chegou aí pra lá, né? É uma brincadeira, modo de dizer. Não tinha. Mas a gente assim, chegou muito perto. Gente. Tava tudo resolvido, porque não era só, tipo, não foi só as nossas imaginações, né? A gente ficou, não, vamos. Eu tava conversando com o pessoal de lá. Era real, é isso. Né? Era já estavam real. falando quando que vai ser pra você ter uma noção. A primeira coisa concreta mesmo, eles estavam programando pra eu fazer essa viagem de reconhecimento em janeiro de 2020, que era justamente nas minhas férias. Eu tirava férias nesse período, e ela também. Isso seria o momento então, ideal. Então, a gente conversou tudo e foi chegando próximo do final do ano, você falou assim, vamos então programar essa sua viagem de reconhecimento pra janeiro. Legal, então janeiro a gente vai pra Singapura fazer essa viagem, ficar 20 dias, conhecer o lugar, tal, porque aí era só voltar e falar, fechou, vamos resolver o Brasil e eu tô indo embora. Foi quando estourou tudo lá fora e no mês seguinte estourou aqui. Em janeiro já tava lá, a Ásia o negócio já tava... Então... E já tava prestes a chegar aqui, né? A Europa já tava ferrada, né? Então... Hoje a gente já tá, assim, super tranquilo com essa história. Mas na época foi na nossa cabeça, né? Porque realmente a gente chegou muito próximo, né? A gente tava realmente já sonhando com essa nova realidade pra gente, né? Agora virou história pra contar. Eu acho que não era pra ser, né? A gente hoje já tá super... aqui, já vivendo nas nossas coisas, já construiu um caminho aqui. Mas a gente, quando pensa, teria sido uma... lógico, interessante. Teria sido eu legal. Sempre tive essa vontade de morar fora, você também? Sim. Eu sempre pensei, nossa, como que seria essa experiência? E eu nunca fui, já fui a passeio, já passei um tempo lá fora, mas pra morar nunca. Mas... quem sabe? Tá bom. É isso que temos pra agora, estamos felizes aqui. Eu acho que a gente vai construindo a vida com as coisas que são possíveis e que vão dando certo, né? E essa foi a vez que a gente quase foi morar em Singapura, gente. Pois é. Você tem uma história dessa também? De quase? Quem não, né? Quase acho que tá cheia. Conta aqui, a gente acha tão legal. Mas essa é a nossa. E essa vai ser a dinâmica dos vídeos daqui pra frente. Sim, então, sim. De domingo. De domingo a gente vai ter esse papo mais descontraído. Um pouco mais, às vezes, com um pouco mais de calma pra gente contar, porque domingo geralmente o pessoal tá mais tranquilo também. É isso aí. Então, pra você que vai assistir só de domingo, porque não quer ouvir falar coisa séria, até o próximo domingo. E pra você que vai assistir também de quarta-feira pra assistir os nossos papos mais sérios, então até quarta-feira. É legal esse equilíbrio. Então venham quando se sentirem à vontade. A gente vai estar aqui esperando vocês de braços abertos. Um beijo e até o próximo vídeo.